equipe 2, composta por Adorna Leda, Aldenisa Miranda, Maria Rayane Amorim e Margarete Santos. Para produzir o nosso trabalho, utilizamos uma placa de isopor, massa de modelar e folhas de EVA. Agora, os colegas vão dar continuidade ao trabalho, falando sobre cada espécie do filo quinidário. Olá, meu nome é Margarete Santos. Vou falar um pouco sobre a estrutura e características gerais do pólipo e da medusa. O filo quinidário, ele representa animais de corpo bastante simples. Vive, em sua maioria, em ambientes marinhos, porém há espécies que podem ser encontradas em água doce. Anteriormente, eles eram chamados de selenterados e englobam mais de 11 mil espécies, como os corais, as anêmonas do mar e as águas-vivas. Esses seres podem ser encontrados vivendo de forma solitária ou em formação de colônia. Os quinidários, eles são seres diplásticos, porque possuem 2 folhetos germinativos. Também possuem tecido simetria radial e apenas um orifício corporal. Esse orifício, por sua vez, está rodeado de tentáculos, como uma forma de defesa, bem como uma maneira que ele encontra para capturar a sua presa. Os quinidários, eles têm 2 variações morfológicas, que são os pólipos e as medusas. Eles não apresentam sistema circulatório, também não apresentam sistema digestório e respiratório, e estão classificados em 4 grupos, 4 classes, que são as hidrozoas ou hidrozoários. Nessa classe dos hidrozoários podem ser encontradas as caravelas e as hidras. E essa classe também pode ter representantes na forma de pólipo e medusa. O sifozoa ou os sifozoários, que são as águas-vivas, ou seja, são os animais que têm o corpo na forma de medusa e eles se movimentam, eles são móveis. As cubozoas, que também são águas-vivas, são apresentados na forma de medusa, de corpo incolor, e são altamente venenosos. Tem as vespas marinhas como um dos seus principais representantes. E os antozoários ou antozoa, o grupo Etozoa, a classe Etozoa, que nessa classe são encontrados as anêmonas. Os pólipos, eles são sésseis, ou seja, eles não se movimentam com êxito, a não ser que se sintam ameaçados. Os pólipos também têm tem seu corpo no formato cilíndrico e estão sempre conectados ao substrato da superfície aboral. Eles apresentam uma boca rodeada por tentáculos e esses tentáculos com células urticárias. Como foi falado anteriormente, são utilizados para se defenderem e pegarem o alimento. A medusa, ela também apresenta um único orifício por onde ela se alimenta e elimina o que não é necessário no seu corpo. Esse orifício também é rodeado por tentáculos. Elas são livres natantes e têm como um dos seus representantes as águas-vivas. Elas apresentam um corpo gelatinoso em forma de sino. Por fim, sobre os quinidários, pode-se dizer que eles são seres aquáticos, que apresentam uma parede corporal formada por 2 camadas de células, a epiderme e a gastroderme, que a digestão dos quinidários acontece na cavidade gastrovascular, que se liga ao meio exterior por uma abertura única. E essa abertura é usada tanto para a entrada de alimento como para a eliminação dos restos, que
tanto os pólitos quanto a medusa apresentam tentáculos com substrato urticante, que os quinidários não apresentam sistemas complexos, que eles têm as suas células nervosas espalhadas por todo o corpo e não apresentam cérebro, que eles podem se reproduzir de forma assexuada e sexuada, compondo o ciclo de vida com alternância, que os pólitos são sesses, ou seja, eles vivem na sua maioria de forma fixa, não se movimentando com constância, que tem a sua boca virada para cima, enquanto que a medusa, elas são natantes. E o formato da medusa lembra um guarda-chuva. E a sua boca fica para baixo. Dando continuidade ao trabalho, vou falar agora sobre o sistema nervoso, quinidócitos e quinidas, tecidos e compartimentos do corpo. Os quinidários, os sistemas nervosos dos quinidários. Os quinidários ociliterários, eles são os primeiros animais a apresentar ramificações nervosas, que diferem dos dendritos e axônios dos neurônios e que se encontram dispostos de modo difuso pelo corpo. Os quinidários, ele possuem um sistema nervoso bastante primitivo, mas mesmo assim eles são capazes de realizar algumas funções sensoriais de coordenação. O sistema nervoso dos quinidários, ele é conhecido como uma rede nervosa, pois ele não apresenta órgãos ou centros nervosos especializados. A rede nervosa dos quinidários, ela é composta por fibras nervosas e essas células nervosas, que também são chamadas de neurônios, elas são responsáveis pela transmissão de sinais elétricos e químicos. Apesar dos quinidários terem sistemas nervosos primitivos, eles são capazes de realizar algumas ações coordenadas, como, por exemplo, os quinidários eles podem direcionar seus tentáculos em direção a uma presa detectada, eles podem também se mover em resposta aos estímulos ambientais e também contrair o corpo para se proteger de alguns danos. É importante lembrar que a simplicidade do sistema nervoso dos quinidários e suas capacidades cognitivas, elas são limitadas em comparação aos outros animais, que eles são mais complexos, pois os quinidários eles não possuem cérebros ou estruturas equivalentes aos cérebros, que é encontrados em animais mais complexos. Quando se fala em animais mais complexos, eles já possuem cérebros, já os quinidários não. Os quinidócitos e quinidas, eles possuem características únicas que definem quinidários, os quinidócitos, uma célula combinada sensorial e efetora, que tem papel central na captura de presas e na defesa. Os quinidócitos, eles são células que atuam em defesa do animal. Eles possuem organelas em forma de cápsula com filamentos enveludados, preenchidos por fluidos. Ele é usado para quê? Para capturar presas, defesas, aderência e locomoção. Uma das características únicas e que define os quinidários são os quinidócitos, que possuem uma célula combinada sensorial e efetora, que tem um central na captura de presas e na defesa. Quando se fala de quinidas, os quinidas possuem 3 tipos de quinidas, que são quem? Os nematocistas, os esperetocistas e os pitecocistas. Os nematocistas, eles têm paredes grossas, onde ocorrem todos os grupos de quinidários. Já quando se fala em esperocistas, ele já é diferente dos nematocistas, que possuem paredes grossas. Os esperocistas, ele é um quinida de parede fina, no qual o túbulo, quando o túbulo não é disparado, ele é envolvido com uma mola. E os espinos e barbos, eles estão ausentes nos túbulos eles estão ausentes nos túbulos de esperocistas. É o nome difícil. Os
pitecocistas. Já os piretocistas, eles liberam tubo-adesivos e não possuem filamentos pegajosos, que se enradeiam no túbulo dos espirocistas, porque nos espirocistas tem. Já nos pitecocistas, eles não possuem esse túbulo. Quando não é explodido, o túbulo é armazenado de maneira diferente dentro da cápsula. Tecidos e compartimentos do corpo. Os quinidários, eles apresentam uma estrutura corporal relativamente simples, a qual lembra um grande saco. Esses animais possuem simetria radial, ou seja, partes similares do corpo, elas estão organizadas e repetidas ao redor de um eixo central. A parede de um corpo de um quinidário, ela é composta por 3 paredes de tecidos, que é a epiderme, gastroderme e a mesogleia. Vou falar um pouco sobre cada uma dessas paredes. A epiderme, ela é um epitélio externo, ou seja, é a camada mais externa de um quinidário. Além disso, a epiderme ela é derivada da ectoderme, que ela é responsável pelo revestimento corporal. E já a gastroderme, ela está localizada na parte mais internamente e ela reveste a cavidade gastrovascular e dos quinidários e tem uma matriz extracelular que ela é chamada de mesogleia. E a gastroderme, ela é derivada da endoderme. E já a mesogleia é uma matriz extracelular gelatinosa encontrada em quinidários. Ela está presente entre o epitélio interno e a epiderme e o epitélio interno, que é a gastroderme, que reveste todo o celentério desse animal. Esse aqui era o meu trabalho, falando sobre todos os tecidos e compartimentos do corpo, sobre o sistema nervoso e os quinidócitos e os tipos de quinídeos, que foram 3 tipos. Os filos quinidários. Transporte interno e nutrição, produção e desenvolvimento. Os quinidários são um grupo de animais aquáticos que inclui a medusa, águas-vivas, corais, amêidoas do mar. Apesar de sua aparência diversa, todos os quinidários compartilham algumas características em relação ao transporte interno e nutrição. Os quinidários possuem um sistema simples de transporte de nutrição, que é baseado em difusão. Eles possuem uma cavidade gastrovascular, que é uma cavidade central do corpo, onde ocorre tanto a digestão quanto a distribuição de nutrientes. Os quinidários são predadores e se alimentam de pequenos animais, como plâncton e peixes pequenos. Eles usam seus tentáculos equipados com células urticantes chamadas quinidócitos. Para capturar suas presas, os quinidócitos liberam toxinas paralisantes que mobilizam a presa e, em seguida, os tentáculos levam a presa até a boca, localizada no local da cavidade gastrovascular. Reprodução e desenvolvimento dos quinidários. Os quinidários apresentam tanto a reprodução assexuada quanto sexuada. Na reprodução assexuada, eles são capazes de reproduzir por brotamento, onde nova estrutura cresce literalmente no corpo do quinidário e se separa, formando um novo indivíduo. Esse processo permite que os quinidários se reproduzem rapidamente em condições favoráveis. Na reprodução sexuada, os quinidários são dioicos, e que significa que existem indivíduos separados que possuem órgãos sexuais masculinos ou femininos. A maioria dos quinidários possui ciclos de vida com 2 fases principais, uma fase medusa e uma fase pólipo. Na fase medusa, os quinidários assumem uma forma de guarda-chuva com testículos suspenso, que é estágio adulto sexualmente maduro. A fertilização ocorre quando os gametas masculinos são liberados na água e são capturados pelos tentáculos dos indivíduos femininos. Após a fertilização, os embriões se desenvolvem em larvas e se estabelecem no fundo do mar e se transformam em pólipos.
As medusas são formas livres, nadantes dos quinidários, também conhecidas como águas-vivas. Elas têm um formato de guarda-chuva com tentáculos ao redor da boca. As medusas se reproduzem sexuadamente, produzindo gametas masculinos e femininos, que são liberados na água para a fertilização. O zigoto formado se desenvolve em larva planctônica chamada éfira e se transforma em uma medusa adulta. Olá, dando sequência à nossa apresentação, irei falar sobre a classificação dos quinidários. De acordo com o nosso livro, existem 3 classes principais, que são o hidrozoa, o anthozoa e o sifozoa. A classe hidrozoa, com mais de 13.000 espécies. A maioria das espécies tem ciclo de vida colonial, pois se dá através de brotamento, porque a classe dominante da maioria dos hidrozoos são pólipos, né, que temos essa estrutura aqui, esse protótipo que nós criamos, tá? Mas também não só pólipos, nós também temos no formato de medusa, claro, né, uma medusa de forma mais reduzida, tá? Aqui é uma espécie de água-viva, tá? Transparente. E a classe hidrozoa é a única espécie de quinidário de água doce. Nós temos a hidra, que ela também se dá em água doce. E a hidra ela não gera medusa, tá? O processo de reprodução não gera medusa. Há um brotamento, desse brotamento, né, gera um novo pólipo. O ciclo de vida de um hidrozoa, nós temos aqui no formato aqui de uma obélia, tá? Essa medusa se dá através desse brotamento, que vai gerar uma medusa macho e uma medusa fêmea, que ambos vão produzir um esperma, o macho, e a fêmea vai produzir um ovo, que vai haver uma fecundação, que vai gerar um zigoto. Esse zigoto vai gerar uma larva, que tem o nome de plânula, e essa larva ela vai fixar no subsolo, que vai criar novamente um novo pólipo. E assim vai fazendo essa, como se diz, essa alternância de geração, tá? Uma medusa, um pólipo e assim sucessivamente, fazendo esse ciclo. Já a nossa hidra, a hidra, que também encontramos em água doce, ela não tem esse processo de alternância. Há um macho e uma fêmea, que vai produzir sua reprodução vai ser interna, que vai gerar um zigoto, esse zigoto vai fixar no subsolo e que vai gerar uma nova hidra novamente. E assim cria esse processo, tá? Só repetindo, a hidra não gera medusa. A classe sifozoa é exclusivamente marinha, diferente da hidrozoa, que algumas espécies são de água doce. Estou aqui com o protótipo que a gente construiu, né, da espécie sifozoa, que é um tipo de água-viva, tá? Essa parte branca aqui é a umbela, né, que também conhecido como guarda-chuva. E essa parte de baixo são os tentáculos. Dentro desses tentáculos também tem os quinidócitos, que é um tipo de veneno, uma substância tóxica que ela consegue jogar, paralisar a presa, e ela faz essa alimentação por baixo aqui, que dá acesso à boca, ao sistema digestório. O que ela não consegue absorver, ela joga para fora também pela boca. É por isso que o sistema digestório é um sistema incompleto, por não ter ânus, somente boca. Tá? Essa aqui é uma espécie de água-viva que a gente conseguiu produzir. São apenas 200 espécies. Ela faz essa alternância de geração, que é conhecida como metagênese, que é aquele tipo lá da obélia, né, que vocês viram lá no hidrozoa, que jura um pólipo, do pólipo vai gerar uma medusa e vai fazer esse processo, esse ciclo de vida. A classe dominante aqui é a medusa, tá? Há, claro, o pólipo, mas de uma forma bem reduzida. E aqui os alimentos eles são capturados por esses tentáculos aqui. Dentro dessas pontas tem o quinidócito, que tem uma substância venenosa, que paralisa a presa e ela consegue fazer essa alimentação por aqui. Dentro dessa classe, né, alguns livros separam e alguns colocam junto. Nós temos o cubozoa, tá? Essa classe ela tem um formato de cubo, realmente, tem um formato de cubo, e ela é das espécies mais venenosas e letais do mundo. Temos aqui algumas imagens do próprio livro mostrando o perigo que é. E essa classe ela domina muito no oceano, ela
Aliás, ela tem muito no Oceano Pacífico, ali na costa da Austrália, e ela é bastante perigosa. Há relatos, né, que pessoas, quando são atacadas por elas, morrem em questão de minutos. Aqui nós temos o ciclo de vida de um cifozoa. Nós temos aqui um pólipo do tipo adulto, que esse pólipo vai gerar uma medusa, né? E essa medusa aqui, o nome dessa medusa é éfera, que é uma medusa jovem, que vai crescendo, vai virar uma medusa adulta, que ela vai pôr um ovo, que vai gerar uma larva de nome plânula. Essa lá vai se fixar no solo e vai criar um pólipo jovem. E assim vai fazendo esse processo que vocês estão observando aqui na imagem. A classe Anthozoa é a classe que tem a maior diversidade de espécies, são mais de 4.000 espécies. Dentro dela nós temos anemas do mar, os corais. Não apresenta estágio de medusa, diferentemente das outras classes que nós vimos. Há essa alternância entre medusa e pólipo. Aqui não tem essa alternância de geração. Há somente no formato de pólipo, como vocês podem ver nessa imagem, que é um formato de um coral. Tá? Temos aqui o formato da boca. As anemas do mar têm de 6 a 8 tentáculos simples. As anemas do mar geralmente se alimentam de caranguejo, de molusco, de pequenos peixes. Atualmente, os corais, a anema do mar, estão sofrendo um processo, tá, de branqueamento através do aquecimento global, de lixo, né, que são jogados no mar, exemplo do petróleo, que atrapalham a iluminação chegar até os corais. E aí vai causando um branqueamento dos corais. Aqui é um formato de um pólipo também, que é um protótipo que a gente construiu, tá? O pólipo, diferente da medusa, ele é uma parte mais fixa, tá? Tem essa cavidade para cima, diferente da medusa que é para baixo. Aqui nós temos os tentáculos, também a alimentação entra por aqui. Também é um sistema digestório incompleto, porque não tem ânus, o alimento entra e sai pela boca também. Aqui a nossa referência, o livro no qual tivemos base de estudo,